O mercado imobiliário movimenta trilhões de dólares anualmente e os maiores investidores do mundo têm parte de seu patrimônio em imóveis. Mas como encontrar as melhores oportunidades, evitar golpes e investir de forma inteligente? Hoje, nós vamos desvendar os segredos desse setor com uma empresa que atua no Brasil, Estados Unidos e Europa. Bem-vindos ao Cases e Negócios. No programa Cases e Negócios. Eu sou Marília Tedesco e você está no Cases e Negócios, que está ao ar aqui, na Alpha Channel, o canal de Alphaville e região. Bom, hoje vamos mergulhar no universo dos investimentos imobiliários, crédito e inovação, com um empresário que respira negócios em escala global. Ele tem um currículo extenso. Ele é empresário, advogado, CIPS, especialista em negociações internacionais imobiliárias, sócio fundador do Grupo YMK, uma empresa 360 graus do mercado imobiliário nível Brasil, Estados Unidos e Europa. Além de palestrante, mentor e investidor de startups digitais. Temos a honra de receber Daniel Machado de Magalhães. Tudo bem, Daniel? Oi, Marília, tudo bem? Eu queria entender mais um pouco sobre a sua trajetória e o que te motivou a empreender no setor imobiliário. A minha história começa no mercado imobiliário em 1999. Em 1999, eu tirei o meu Cresce, virei corretor de imóveis e fui trabalhar numa imobiliária em São Paulo. Trabalhei alguns meses, vendi alguns imóveis, saí do mercado imobiliário e fui para o mercado digital, mercado de tecnologia. E passei no mercado digital por vários anos. Quando foi em 2012, 2013, o mercado paulistano, o mercado de São Paulo, estava ficando muito estocado. Muitos imóveis, as incorporadoras, 2008 e 2009, foram anos muito bons. Vendeu-se muito imóvel. Sim. 2012, 2013, 2014, as incorporadoras começaram a ficar com muitos imóveis em estoque. Foi aí que eu resolvi fundar a nossa primeira empresa do Grupo YMK, a Estoque Imóvel, uma empresa de vendas focada em vender estoques dos incorporadores. Então eu virava para o incorporador e dizia o seguinte: incorporador, eu quero vender os seus estoques. O incorporador jogava para mim tapete vermelho. Claro, preciso que você venda os meus estoques. Por favor. Exato. E os clientes, eu dizia, cliente, se você está na fase de comprar imóvel, no mínimo você tem que nos consultar, porque nós somos loja da fábrica. Nós somos a ponta de estoque do mercado inteiro. Tínhamos 6 incorporadoras parceiras, depois 30, depois 70. Hoje já são mais de 1.000 incorporadores parceiros da Estoque Imóvel em todo o Brasil. A gente tem estoques em Alphaville e região, a gente tem estoques em São Paulo, em Goiânia, em Brasília, em Curitiba, a gente tem estoque do Brasil inteiro. O que são os estoques? São imóveis que estão nas prateleiras das incorporadoras, ou em lançamento, ou em obra, ou pronto para morar. Esses são os estágios dos estoques. Certo. Mas nessa mesma época, a Caixa Econômica Federal falou para nós: olha, você já está vendendo estoque? Por que você não faz o financiamento com a Caixa? Foi quando a gente lançou a nossa área de crédito, chamada Credimove. Não só com a Caixa. Hoje nós temos parceria com todas as instituições financeiras. E nós temos financiamento, refinanciamento, consórcio contemplado e fundamos a nossa área de crédito. Depois disso, eu peguei um avião, fui para Miami e fiz uma parceria com a Lennar, que é a maior construtora norte-americana. E assim começou a nossa área internacional, que hoje é parceira de 267 incorporadoras no Brasil, nos Estados Unidos e em Portugal. Aliás, a área internacional nos Estados Unidos e em Portugal. E assim se formou o Grupo YMK, que tem hoje mais de 12 anos de história, um grupo 360 graus, com área B2C e com área B2B. A gente vê como, de repente, uma visão empreendedora faz toda a diferença, né? É fato, sabe? é fato. A gente sabe que o setor imobiliário está sempre em constante mudança. Com essa alta de juros, com a inflação, essas novas tecnologias, qual a sua visão sobre o mercado imobiliário atual? Você sabe que é uma excelente pergunta, Marília, porque
o imóvel é o ativo mais resiliente que existe para se investir. A gente sabe que nós vivemos num país com certa volatilidade política e econômica. Sim. Então, a gente tem ora governo de direita, ora governo de esquerda, o dólar ele oscila, a bolsa sobe, a bolsa desce, enfim, a gente tem certa volatilidade na nossa economia e na nossa política. E o imóvel é o único ativo que se mantém valorizando ano após ano. Vou te dar um exemplo. Você nunca ouviu uma história de alguém que comprou um imóvel que diz para você, olha, eu comprei há 15 anos atrás um imóvel por R$200 mil e hoje fui vender, ele vale R$100 mil. Essa história não existe. Não tem. É o contrário. O que as pessoas falam? Olha, eu comprei por 200 mil e eu fui vender o meu imóvel agora e estão vendendo por 1 milhão no meu prédio. Por quê? Porque ano após ano o imóvel segue se valorizando. Então o imóvel enfrentou governo de direita, governo de esquerda, impeachment, oscilação do dólar e segue valorizando. Diferente do mercado financeiro. O mercado financeiro ele muitas vezes é volátil. Alguma fala um pouco enviesada na política, a bolsa cai. E assim sucessivamente. Então o imóvel hoje, tanto é que todos os investidores buscam ter boa parte do seu patrimônio em imóvel para proteger o seu patrimônio. Então, a estratégia de investir em imóvel, principalmente num país em desenvolvimento, uma estratégia fundamental para quem quer proteger o patrimônio. Você falou de investimento. Para quem quer investir nesse setor imobiliário, quais são as maiores oportunidades hoje? E também esclarece para quem está nos assistindo a importância de uma empresa idônea, com especialistas que têm experiência, que conhecem sobre o assunto. O investidor imobiliário, Marília, ele busca investir principalmente por 2 objetivos. Ou flipar ou obter renda. O que é flipar? É comprar mais barato e vender mais caro. Então, um investidor imobiliário, quando ele pensa em comprar um imóvel, ou ele tem o objetivo de comprar na baixa, ou seja, comprar metro quadrado mais barato, e vender quando ele se valorizar. Isso a gente chama de flip, ele vai flipar. Ou o investidor que busca renda com aluguéis. Então ele busca compor uma renda com aluguéis e ele vai comprando imóveis, ou imóveis comerciais, ou imóveis residenciais. Quais são as grandes oportunidades? Eu vou dar o exemplo do investidor que busca estúdios para investir, para ter uma carteira de imóveis. O investidor ele pode investir hoje em 3 estágios. Ou no lançamento, quando uma incorporadora faz um stand e lança o imóvel, o que vai acontecer? Ele vai pagar de forma suave durante o período de obras e quando entregar o imóvel, ele vai quitar ou com recursos próprios ou com financiamento e ele vai alugar esse imóvel. Sim. A ideia é que o próprio aluguel pague a parcela do financiamento. Então ele vai construindo patrimônio sem muita exposição de capital. Agora, existe uma outra oportunidade que muitas pessoas desconhecem, que é adquirir 6 meses, 1 ano antes de lançar o imóvel. Porque alguns incorporadores abrem uma oportunidade para investidores qualificados. Então eles abrem 20% do prédio, 25% do prédio. Então imagina que o incorporador ele vai lançar um empreendimento a R$20 mil o metro quadrado, em novembro deste ano. Mas ele permite que investidores adquiram hoje o metro quadrado a R$10 mil, pela metade do preço. Olha isso. O pagamento é à vista, mas você compra pela metade do preço. Sim. Então essa é uma super oportunidade. E na verdade é uma operação de sociedade, você vira sócio do incorporador. É uma operação extremamente segura e muito interessante. Então, alguns estágios que existem. Um estágio é o estágio do lançamento, o outro estágio é você adquirir antes de lançar, e um terceiro estágio é quando você adquire o estoque. Porque, como eu disse, tem incorporadores que ficam com os imóveis na prateleira. Então, entregou o prédio e naquele prédio ainda tem 20% de unidades. Um prédio com 400 unidades ainda tem 80 unidades disponíveis. Esse incorporador ele faz algum tipo de promoção. Então, dando decoração no imóvel ou facilitando o preço, dando um desconto.
Então você pode adquirir hoje no lançamento, antes de lançar com um desconto super importante, ou no estoque com alguma vantagem que o incorporador vai passar para você. E para quem é leigo aqui, para quem não entende muito do assunto, você pode explicar rapidamente o que são operações de mercado de capitais e como elas se conectam com o setor imobiliário? Sabe que essa é uma evolução muito grande do mercado de capitais nos últimos anos, porque o incorporador imobiliário, uma construtora ou uma incorporadora, aliás, uma incorporadora, qual que é o desenvolvimento imobiliário? O incorporador, ele compra o terreno, aí ele faz um projeto e protocola esse projeto na prefeitura. Quando o projeto é aprovado, ele começa a obra. E aí ele começa a vender as unidades. Projeto aprovado, ele vende as unidades e ele vai começar a obra. Para fazer a obra, ele muitas vezes usa um dinheiro financiado, um crédito. Ou de banco, que é o que a gente conhece de plano empresário, Sim. ou eles usam dinheiro do mercado de capitais, que é uma operação de CRI, que é a emissão de certificado de recebível imobiliário. Então hoje muitas incorporadoras, na hora de construir o prédio, estão buscando o funding, o capital para construir o prédio, no mercado de capitais e não só no banco. Então se tornou uma alternativa ao banco. Porque o banco às vezes não vai para alguma praça, ou às vezes não tem dinheiro disponível, enfim, e no mercado de capitais é possível fazer essas operações. Sim. E nós, no Grupo YMK, nós temos duas frentes no grupo. Nós temos uma área B2C, que é a venda de investimento para pessoa física, venda de imóveis, mas nós temos uma área B2B, que nós ajudamos incorporadores a captar funding no mercado de capitais, a levantar capital para construção civil e assim sucessivamente. Bom, Daniel, eu queria conversar com você sobre até uma história recente que eu escutei sobre um amigo, um conhecido. Ele foi adquirir um imóvel. O imóvel tinha até escritura, estava tudo certo, era um casal que era proprietário do imóvel. Ele deu o depósito inicial, né, para garantir aquela compra, e quando ele chegou para ver o imóvel, na verdade, aquele casal alugava aquele imóvel. Aquele imóvel não era do casal. Só que ele já tinha feito o depósito inicial, eles tinham mostrado até escritura, documentação, tudo certinho. Então a gente sabe que, infelizmente, no setor imobiliário, existem muitos golpes e fraudes como esse, assim como em qualquer outro setor. Eu quero saber o que você recomenda para as pessoas para evitar esse tipo de problema em grandes transações, principalmente. O que eu daria de dicas para quem está fazendo negócios no mercado imobiliário? Primeiro, existe uma instituição que é o Cresce. O Cresce é a entidade que regulamenta a profissão de corretor de imóveis. Então, quando você estiver falando com um profissional do mercado imobiliário, peça o Cresce desse corretor, para saber se ele tem um registro, se ele está formalmente habilitado a trabalhar na profissão. Uhum. E, inclusive, isso te protege, porque se você tiver algum problema com esse profissional, você pode fazer uma reclamação formal na instituição. E, dependendo do problema, pode ser, inclusive, cassada a licença dele atuar. Então, a primeira coisa é você saber se você está lidando com um profissional devidamente habilitado, cadastrado no Cresce. É muito importante isso. Segundo aspecto importante é a empresa que você está fazendo negócio. Então, se você está fazendo negócio com uma incorporadora, por exemplo, ou com uma construtora, qual é o tempo dessa empresa no mercado? Quantos prédios ela já construiu? É o que a gente chama de track record. Né? O que foi que ela já fez nesse mercado? Então essa pesquisa é muito importante para que você não caia em golpes. Terceiro ponto importante, aí uma visão de advogado. Sim. Quais são os documentos que você está assinando? Porque às vezes, na correria do dia a dia, você acaba fechando o negócio com uma pessoa e recebendo dados de uma outra conta no nome de outra pessoa para depositar. Se os dados não batem, não faça esse depósito. Jamais. Você tem que checar a incorporadora, o contrato que veio está no nome dessa incorporadora que você está comprando o apartamento. Se é um imóvel de terceiro, a matrícula no cartório de imóveis, ela está no nome, existe um documento que é a matrícula. A matrícula está no nome do proprietário que está no contrato de compra e venda e faça essa operação no cartório, para que tenha boa fé, fé pública, e para que você seja protegido. Então,
Para que tudo isso aconteça, Sim. eu recomendo que você busque bons especialistas e que vão seguir o passo a passo seguro e correto no mercado imobiliário. Então, pessoal, tá aí 3 passos importantes. Verificar o Cresce, pesquise a empresa a qual você está negociando e leia todos os documentos, verifique o contrato que você está assinando. E, acima de tudo, procure um especialista. Eu acho que vai ser muito mais fácil, ele vai conseguir te ajudar de forma mais certeira, né? E falando ainda sobre mercado imobiliário, né? A gente sabe que quando a gente está discutindo sobre isso, aparecem muitos termos que as pessoas não conhecem. E um que eu queria falar em específico com você é o off-market. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho mais o que é exatamente o off-market, o que significa. E quando eu fui pesquisar aqui, quando eu fui estudar para fazer a nossa entrevista, me pareceu uma alternativa muito interessante. Queria que você explicasse por que é uma opção atrativa para o nosso público. Olha, Marília, o off-market, de fato, é uma oportunidade muito interessante. Porque, como o próprio nome diz, é o que não está no mercado. É o que é mais desejado. Você sabe que tudo que é mais raro é mais desejado. Sim. Né? E o off-market, ele é raro. Porque as incorporadoras, elas lançam prédios no mercado. Então você tem estandes de vendas, as incorporadoras lançam os prédios. Mas existem alguns prédios que não são lançados no mercado. Existem alguns empreendimentos que eles são off-market, que o incorporador liga para uma empresa, como a nossa, por exemplo, e fala: Daniel, este empreendimento nós vamos vender somente para friends and family, amigos e família, ou só para investidores qualificados. Não vamos a mercado. E geralmente são empreendimentos com uma grande vantagem competitiva de preço, porque não existe gasto com mídia, com marketing, com stand. E também muitos incorporadores falam: olha, 20% do prédio eu vou vender off-market. Então, off-market é aquilo que ainda não foi no mercado. Ainda é uma sessão avant-première. É aquilo que ainda não foi ou aquilo que não vai a mercado. Sim. São para pessoas selecionadas. Então, quando você ouvir esse termo off-market, busque saber do que se trata, porque provavelmente é uma grande oportunidade. Além de estar adquirindo um imóvel exclusivo, você ainda adquire abaixo do preço. Exatamente. É um sonho, né? Nem parece de verdade. A gente sabe que o crédito é um pilar essencial no mercado imobiliário. E eu queria saber se você pode explicar para a gente as diferenças entre financiamento CGI, consórcio de imóveis e consórcio contemplado. Legal, vamos lá. Crédito imobiliário é um grande segmento no mercado imobiliário. Aliás, eu diria que 90% das pessoas que compram um imóvel compram financiado. São bem menos pessoas que compram à vista. A maioria das pessoas financia. Só que o financiamento, você tem algumas vias de financiamento. Um é o financiamento bancário, financiamento tradicional, que você dá uma entrada de 20% no imóvel e o banco te empresta os outros 80%, ele paga o imóvel e você fica pagando para o banco. Há um juros anual. Hoje em dia, a taxa de juros está alta, então o financiamento vai custar 12% ao ano, 13% ao ano, enfim. Então você pegou o dinheiro emprestado do banco e paga para o banco e paga juros. Você remunera o banco pagando juros. A segunda modalidade de crédito imobiliário é o consórcio de imóveis, que, aliás, é um produto tupiniquim, é um produto brasileiro, copiado no exterior. Tem países no mundo que fazem consórcio copiado do Brasil. Sim. O consórcio é um grupo de pessoas que se autofinancia. E o consórcio não tem juros, tem taxa de administração. Então, imagina que você tem 5 pessoas e essas 5 pessoas querem comprar um bem que custa R$50. Sim. Cada uma dá R$10 no mês e uma das pessoas é sorteada para receber aqueles 50 e comprar o bem naquele mês. No mês seguinte, outra do grupo é sorteada. Assim é o consórcio. Então, o consórcio, você vai precisar de um crédito de R$500 mil para comprar um imóvel. Você faz a adesão a uma carta de consórcio de crédito de R$500 mil, não tem entrada, você paga a mensalidade e você pode ser sorteado. Mas você fala assim, mas eu dependo só da sorte?
Não. Você pode, tem estratégias para ser contemplado. Você pode dar lance. Então, se você der um lance, o seu crédito sai antes. E existem várias alternativas. O consórcio, hoje, ele tem uma taxa muito mais competitiva do que o financiamento. Sim. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa, porque o consórcio ele é ideal para quem tem uma programação. Imagina que meu filho está na faculdade e eu quero comprar um imóvel para ele daqui 5 anos. Eu faço um consórcio para ele. Sim. A probabilidade de sair o dinheiro nesse tempo é muito grande. Então, para quem tem uma programação, né, casal de noivos que está se programando, o consórcio faz sentido. Agora, para quem precisa do dinheiro imediato, talvez o financiamento é a melhor alternativa. Seja mais interessante. Existe o consórcio já contemplado, que é um mercado de pessoas que conseguiram a contemplação, conseguiram o crédito, mas não vão usar o crédito. E aí você pode comprar esse crédito. Nós, no Grupo YMK, temos carta de consórcio já contemplada. Então você aproveita o melhor dos dois mundos. Você aproveita uma pequena taxa do consórcio e com dinheiro imediato. Sim. Então a gente tem algumas alternativas. É muito importante fazer esse tipo de negócio com uma empresa idônea, porque também é um mercado que você precisa de muita atenção. Sim. E por fim, não menos importante, o CGI. O que é o CGI? É o crédito com garantia imobiliária. É você que tem um imóvel e precisa de um dinheiro para algum objetivo. Então você quer fazer uma viagem dos seus sonhos, ou você quer mandar o seu filho para estudar no exterior, ou você quer investir na sua empresa, você é um empresário e precisa de capital de giro para a sua empresa, você pode refinanciar o seu imóvel. Imagina que você tem um imóvel que está quitado e você pode pegar um crédito dando este imóvel como garantia. Em regra geral, até 60% do valor do imóvel. Sim. Isso nós fazemos também na Credimove, que é a nossa empresa de crédito do Grupo YMK. Então, cada processo é específico para cada tipo de situação, né? Exatamente. Isso é uma coisa muito legal. E sobre o consórcio, você até falou sobre opções de crédito, que a gente pode trabalhar em cima disso. A gente pode investir usando crédito? Quais são essas estratégias para investir usando? Você sabe que essa é uma estratégia, Marília, que cada vez mais investidores vêm fazendo, que é investir alavancado. Falando de uma forma mais simples, é investir com dinheiro dos outros. Então, imagina que você tem um imóvel que custa 500 mil reais e ele vai te dar um aluguel de 5 mil reais por mês. O que você faz? Em vez de você pagar os 500 mil reais, você compra uma carta de consórcio dando 200 mil reais na carta e fica com uma parcela mensal de 2 mil reais. Você vai receber 5, esses 5 pagam a sua parcela, sobra dinheiro e você comprou um imóvel de 500 apenas por 200. Sim. Então tem muita gente construindo patrimônio fazendo essa combinação de aquisição de imóvel pronto para já colocar para alugar com carta de consórcio já contemplada. Essa é uma estratégia de investimento alavancado. Daniel, quando a gente fala sobre Grupo YMK, a gente entende que são várias empresas, assim como você citou para a gente. Eu quero saber se você também investe em startups digitais e como a tecnologia está transformando o mercado imobiliário. Nós investimos em startups digitais. Na verdade, nós ouvimos muitos projetos e o Grupo YMK investe em startups digitais no segmento imobiliário, ou segmento de crédito. Tá para sair do forno aí, está saindo do forno um aplicativo de leilão reverso de compra de imóveis. Olha. Como vai funcionar? O cliente que quer comprar um imóvel, em vez dele sair buscando nos portais, nos sites das imobiliárias, ele vai colocar ali, como num balcão, ele vai colocar o seu pedido de compra. Fala, olha, tenho 500 mil, quero 50 metros, 2 dormitórios nesse bairro. E aí o mercado vai devolver para ele as ofertas de venda. Olha só que legal. É um aplicativo, vai fazer um match, vai dar match entre as duas partes, comprador e vendedor. Essa é uma startup que nós estamos investindo. Sim. Então nós investimos no mercado, nas startups digitais, principalmente no mercado imobiliário. E para
investir nesse mercado imobiliário, para quem quer começar a investir, o que você diria ser o primeiro passo? Olha, essa pergunta, a resposta é muito simples, Marília. Pega o telefone e liga pra gente. Com certeza, é o que eu faria. Mas para investir no mercado imobiliário, eu diria que, primeiro, informação. É muito importante você estar bem informado. Então, informe sobre o momento do mercado, porque o mercado imobiliário ele é cíclico. Né? Ora ele tem mais estoque, ora ele tem menos estoque, ora tem uma região que está super ofertada, outra está subofertada. Então é muito importante você ter informação. Quanto que está o metro quadrado? Se você vai comprar um imóvel para alugar, quais são as taxas de ocupação daquela região? Então, informação, eu diria que é um pilar do bom investimento imobiliário. Sim. Segunda questão importante é você saber que o investimento imobiliário ele não é um investimento de curto prazo. Ele é um investimento de longo prazo. Então, não entre comprando um imóvel falando, não, eu vou comprar agora e vou vender daqui 2 meses. Não, não é. O investidor imobiliário ele tem que ter uma mentalidade de proteção do capital e que ele vai ganhar dinheiro ao longo dos anos. É um investimento para 5 anos, para 7 anos, para 3 anos, enfim. E eu diria que fundamental nesse processo todo é buscar uma boa empresa de assessoria, um bom especialista, uma empresa que tenha bons relacionamentos no mercado, que tenha portfólio, porque às vezes você fala com um corretor de imóveis que tem só aquele produto para te vender. Ele vai tentar colocar goela abaixo aquele produto. Então, procure alguém que tenha o mercado inteiro, que consiga te dar uma visão panorâmica, ampla do mercado, para que você possa tomar a sua melhor decisão. Que legal, Daniel. Foi incrível a gente aprender um pouco mais sobre o mercado imobiliário e as oportunidades que eu sei que muita gente não conhece. E eu quero saber, antes, se você tem mais alguma coisa para acrescentar na nossa entrevista e também para quem quer procurar o Grupo YMK, como a gente encontra vocês, como a gente entra em contato. Marília, eu que agradeço. Um prazer enorme estar aqui. Prazer é nosso. Muito obrigado. Nosso bate-papo foi maravilhoso. E para quem quiser falar conosco, com o Grupo YMK, acesse o nosso site www.ymk.com.br. Eu acredito que nós vamos ter aqui os contatos também. Sim. Pode me procurar, pode procurar os profissionais do grupo. Nós temos, eu vou repetir, nós temos uma área B2C para te ajudar com investimentos imobiliários. Nós temos uma área B2B, se você é de alguma incorporadora e precisa de uma ajuda para funding, se você tem um terreno para vender para uma incorporadora, nós atuamos também. Então, estamos à disposição, gente. Bora fazer negócio. Que legal, pessoal. E para você que está nos assistindo, eu quero compartilhar uma mensagem de um especialista em investimentos, que vai ser a frase que eu vou deixar para vocês hoje. Informação e estratégia são essenciais para o sucesso no negócio. O verdadeiro risco vem de não saber o que está fazendo, do investidor americano Warren Buffett. Bom, então, o recado que eu vou deixar para vocês hoje é: se prepare. Busque a empresa que tem um especialista, que tem experiência, e nós aqui do Case de Negócios recomendamos o Grupo YMK. Muito obrigada, Daniel, mais uma vez, por você estar aqui participando com a gente. Obrigado você. Eu sou Marília Tedesco, eu espero que você tenha aproveitado a nossa entrevista e te vejo no nosso próximo programa. Cases de negócio. Cases de negócio. Cases de negócio. No programa Cases de Negócios.